Na época a Porsche não sabia, mas em 2002, quando eles lançaram o Cayenne, eles estariam para mudar para sempre a regra dos SUV full size, que na época eram muito mais utilitários do que esportivos. Depois do Cayenne, veículos como o X5 e o Mercedes-Benz ML ficaram muito mais arrojados, muito mais dinâmicos, mas também abriu-se a porteira para um novo tipo de veículo que surgiria alguns anos depois, por volta de 2008, que são os SUVs Coupé, por exemplo, o BMW X6 e mais recentemente Mercedes-Benz GLE Coupé e no topo da cadeia alimentar Lamborghini Urus. A Porsche resolveu participar da brincadeira da dança que eles mesmos ajudaram a criar em termos de conceito de veículo e eles vão participar dessa brincadeira com esse veículo aqui que acabou de chegar no Brasil, Porsche Cayenne Coupé. Chegou por aqui em duas versões, V6 de 340 cavalos por R$ 459 mil e no topo a Turbo S e Hybrid de 680 cavalos por R$ 956 mil. É uma guerra franca declarada ao BMW X6, ao Mercedes-Benz GLE Coupé e também tem um pouquinho de fogo amigo em direção ao Audi Q8. Mas como a Porsche não brinca em serviço, eles não iam fazer um tetinho mais arredondado e chamar de um veículo completamente novo. Mas vamos começar pelo que é compartilhar em comum com a Cayenne SUV tradicional. Logicamente a base é a mesma, né, em relação ao Cayenne terceira geração, que foi lançado aqui no Brasil em 2018 e lá fora em 2017. Então a gente tem a mesma plataforma, MLB Evo, que é a mesma inclusive do Lamborghini Urus, do Bentayga, do Audi Q7, do Audi Q8. É uma plataforma que tem uma grande presença de alumínio, inclusive alguns elementos estruturais, como por exemplo o assoalho. Quase todos os painéis externos, que a carroceria também são de alumínio, e também foi introduzida a bateria de íon lítio aí para o motor de arranque. Se a gente comparar aí um Cayenne de terceira geração com um de segunda, a gente tem uma diferença de mais ou menos 55 kg, então é uma plataforma que ficou significativamente mais leve. Os motores também são compartilhados com o Cayenne de terceira geração e o entre-eixos também é igual, 2,93 m. Mas vamos ao que mudou em relação ao Cayenne SUV, e essa história começa na verdade nessa coluna A aqui, que ela é bem mais horizontal, bem mais deitada, e essa linha de caimento de teto que vai seguindo até a traseira de forma bem descendente. O teto na verdade inclusive é 2 centímetros mais baixo e a gente consegue ver, especialmente pelo caimento dessa silhueta aqui de janela, que é uma menção direta à silhueta de janela do Porsche 911. Isso também é muito valorizado pelo desenho da coluna C e a forma como ela conversa com esse paralama traseiro aqui, que também ficou bem mais largo. Mas tem várias outras menções de design ao Porsche 911, por exemplo as lanternas, que tem esses elementos fumê, e é claro o deslocamento da placa para cá para baixo. No Cayenne SUV ela fica aqui na tampa e aqui no Cayenne Coupé ela foi deslocada para baixo, tudo isso para deixar o veículo com a traseira um pouco mais assentada e um pouquinho mais larga. Esse é um conceito que me favoreceu, que eu gostei mais do que o conceito de design que foi utilizado, por exemplo, no X6 e no GLE Coupé, no qual há um teto descendente, mas a traseira que vai em direção ao encontro do teto, resultando numa face aqui muito alta. Aqui a gente tem um conceito de design que conversa um pouquinho melhor com a dianteira, então a gente tem um caimento de teto bem mais suave. Outro elemento interessante exclusivo aqui é o Cayenne Coupé nessa categoria é o aerofólio móvel, então ele se desloca aqui 135 milímetros a partir de 90 km por hora para reduzir o arrasto aerodinâmico. E poderia ser só isso, mas tem mais na verdade. Quando você olha esse veículo, ele parece mais assentado que o Cayenne SUV, e não é só por causa desse caimento de teto ou por causa desse paralama aqui. Na verdade, o veículo inteiro é 18 milímetros mais largo e essa largura adicional foi transmitida também às bitolas, a largura do eixo, né? Então, qual que é a diferença na hora de você guiar o carro? Ele transfere menos carga, menos transferência lateral de carga. Então, é um carro que vai rolar um pouquinho menos do que o Cayenne SUV, que já é um carro muito bom de estocada. E isso também é ajudado pelo centro de gravidade mais baixo devido ao teto 2 centímetros mais baixo. Mas já que a gente está falando tanto de como que é a tocada, vamos ver então como é que é o Cayenne Coupé na tocada e depois a gente dá uma olhadinha no interior do carro. Bom pessoal, vamos ver então qual que é a pegada do Cayenne Coupé versão V6 turbo, um turbo só, duplo fluxo, dupla voluta, 340 cavalos, a gente tem 45,9 kgfm de torque,
a só 1.340 RPM, então é um torque que vem praticamente desde a marcha lenta. Se ele está equipado aqui com Sport Chrono, então além da programação Sport, a gente tem aqui o controle de largada. Lembrando que isso aqui é um câmbio automático, né? Não é o PDK, então ele atua de uma forma um pouquinho diferente. Vamos ver aí como é que é a força dessa esticada. Bastante. Passagem para a segunda marcha, você vê que ele deu até uma chicotada. Então, mesmo sendo automático, ele tem uma programação bem significativamente agressiva para um câmbio automático, bem legal, troca bem rápida. Então, para um veículo desse, de fato, não faz falta o PDK. Infelizmente, a gente está agora com a chuva que começou, então vai ser um pouco mais... vai ter que andar num nível um pouco mais baixo aqui para explorar os limites dinâmicos do carro. Vai lembrar tração integral, né? Tração nas 4 rodas. É uma distribuição de torque um pouco mais traseira aqui no Cayenne, né? Especialmente aqui nesse Cayenne Coupé. Essa distribuição de torque ela é operada aí no diferencial central. A gente tem uma embreagem multidisco controlada aí eletronicamente, então manda basicamente o torque para as rodas da frente a hora que quiser. E aí, se você quiser ir além aí, no sentido de esportividade, tem alguns opcionais que você pode pegar. Por exemplo, você pode pegar o opcional do eixo traseiro com sistema de bloqueio eletrônico. Desculpem, não é aquele atuado pelo freio, né? Seria, na verdade, sistema de bloqueio controlado eletronicamente, da mesma forma que o diferencial central, só que comandando o torque de cada uma das rodas, cada um dos lados. E aí com isso você tem um controle de vetorização de torque melhor, né? Que você acelerando, saindo da curva, ele vai, entre aspas, puxar o carro mais para dentro, mas você tem um controle dinâmico maior no momento de estacionamento, e na hora que você tira o pé também, na hora que você vai entrar na curva, ele também vai ter um controle um pouco melhor. Esse carro aqui está equipado já de série com os amortecedores de carga variável. Então agora que eu estou, por exemplo, na programação Sport Plus, ele está na carga mais dura, tem 3 opções no total aqui, então estou na mais rígida. Você pode deixar na mais macia, vamos dizer assim, operando aqui pelo menos esse console central. Para quando a gente vai andar fora da estrada, especialmente, vale a pena, ou no asfalto ruim, vale a pena você deixar aí na configuração mais macia. Realmente a velocidade do amortecedor muda bastante, dá para sentir bem, mas não é que essa carga mais dura vai transformar também esse carro aqui instantaneamente num Porsche 911. Ele ainda apresenta uma complacência boa quando você anda nessa carga mais dura, então dá para você andar também sem você terminar com uma hérnia de disco, vamos dizer assim. Então, isolamento acústico excelente, então você ouve o ronco, mais como uma trilha sonora de fundo, mas nada invasivo. Transmissão muito baixa também de ruído de rolagem de pneus para carroceria, é o que você espera num veículo dessa categoria, mas vai lembrar, esse aqui que tem uma pegada mais esportiva, a gente até se pergunta, né? Se perguntou se, será que esse carro não vai ficar um pouco mais seco nessa percepção sensorial, mas não, eles preservaram, até sabendo bem que a gente vai escolher aí o Cayenne Coupé por uma questão de estilo, eles preservaram o carro bem isolado nessa parte de NVH, né? de ruído, vibração e aspereza, né? Em termos de feedback de direção, a direção, aliás, bem direta para um SUV, então isso é algo bastante interessante. Não chega a ser ultra sensível, então você tem um controle direcional bom, mas ela é suficientemente rápida, dá para você encarar de uma forma mais esportiva, realmente a calibragem e a relação de multiplicação da direção. Então é o que você espera de um Porsche de qualquer jeito, né? Então mesmo sendo SUV, ele apresenta para você essa tocada mais esportiva. Tem alguns outros opcionais, se você quiser dar uma temperada, né? Deixar a tocada do Cayenne um pouquinho mais ardida, a chuva, quando em ardida, a chuva vai de mal a pior. Espero que você esteja me ouvindo bem, porque a chuva engrossou de vez, virou tempestade agora. Você pode escolher, por exemplo, o famoso PDCC, né, o sistema de barras estabilizadoras ativas. É uma barra estabilizadora bipartida, tem um motor pivô no centro. Dependendo da situação de uma curva, ele vai tensionar direções opostas dessas barras, e aí você com isso tem um ganho de carga. Serve para quê? Para evitar que o carro incline, que não seria role nas curvas em situação esportiva, mas na outra mão, no off-road, ele vai
trabalhar da forma oposta, deixar praticamente solta a barra estabilizadora, que permite que a suspensão trabalhe com maior independência, né? Então isso é interessante no PDCC para o Cayenne, porque ele vale para os dois extremos, né? Se você vai utilizar o carro um pouco mais no off-road, talvez seja interessante você optar por ele. As rodas, vale lembrar, vão de 20 a 22 polegadas. Esse aqui está configurado da forma mais simples, mais modesta possível, né? Você está com as rodas de aro 20, ajuda na absorção aí de impactos, né? Mas por outro lado, a aro 22 perfil um pouco mais baixo, a direção fica um pouco mais precisa, mas sendo bem franco contigo, não senti imprecisão nenhuma aqui. Então, de fato, isso é mais um detalhe que é quase estético, ou se você quiser um conforto maior na absorção de asfalto ruim ou asfalto recortado, aí você deve pegar a roda aro 20. Mas, cara, é assim, a geração anterior do Cayenne já era um carro nesse sentido de tocar, de dinâmica, o carro já era formidável. Então, eles só melhoraram, que já era muito bom, né? Então, de fato, aqui é sem grandes novidades. Acho que a parte que é interessante é essa relação em, bom, já que o carro ganhou um pouco mais de bitola, essa proposta é mais esportiva, será que eu não perdi um pouco do outro lado? A gente teve, antes dessa experiência aqui no asfalto, a gente andou aí por uns bons quilômetros em piso de terra batida, e eu posso dizer que assim, o carro ele vai funcionar muito bem, mas ele tem uma carga um pouco maior, ele só vai bater sempre se de fato você pegar algum recorte. Então a suspensão trabalha com uma complacência muito boa, até pela proposta, foi uma surpresa muito boa. Então a resposta é, os caras conseguiram achar um ponto intermediário. Como eu falei alguns minutos atrás, eles sabem que muita gente faz uma escolha, vai fazer uma escolha pelo coupé, muito mais uma questão de estética do que de esportividade, até porque senão para isso tem o 911, né? Então o carro ele tem essa proposta, ele tem um tempero a mais, mas de fato é um carro para você fazer longas viagens e desfrutar. A gente estava num trajeto inclusive de 4 horas, talvez até um pouco mais, dependendo de trânsito. Pegamos fora de estrada, pegamos curva, vamos pegar o trecho de cidade, né? A gente já pegou no começo. Então é pau para toda a obra, não tem o que falar nesse sentido. Então pessoal, daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês aí como é que é o interior do Cayenne Coupé. Desculpem a chuva, espero que vocês tenham ouvido alguma palavra que eu falei. Vamos dar uma olhadinha então no interior do Cayenne Coupé. Aliás, vocês estão vendo o carro que a gente fez o test drive, esse daqui. Uma especificação bem mais modesta do que aquele da abertura, né? Com as rodas aro 20. Esse desenho particularmente eu não gosto muito, eu acho um pouco Cayenne demais. Eu acho que o Cayenne Coupé precisa de outras rodas, e opções é o que não faltam, na verdade. Entre aros 20, que é esse 22, tem aí pelo menos 3 ou 4 opções com designs diferentes e que remetem mais ao 911. Esse em específico é um pouco Cayenne demais, como eu comentei, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui dentro, bastante coisa relevante para mostrar para vocês. Queria mostrar uma geral. Vocês estão vendo aí as vacas e bois curtindo no fundo, ouvindo. Cara, eu acho que o grande indicativo de envelhecimento da segunda geração do Cayenne estava aqui dentro, especialmente na parte de console central e sistema de infotainment. Então vou ligar aqui a bateria para vocês verem. Aqui eu já entro aqui no cluster, vou dar uma rápida passada aqui. O sistema de infotainment vou detalhar melhor, que acho que é a grande evolução. Essa tela de 12,3 polegadas com uma sensitividade excelente. Mas eu acho que o grande lance está aqui nesse console aqui. Aqui realmente tem uma grande diferença de conceito de design em relação à geração anterior. Então agora é tudo touchscreen. Sem dúvida, em termos de design, foi uma coisa muito mais clean, muito mais elegante, mas tem aquele pênalti de exigir que você olhe, né, para certos controles. Por exemplo, esses daqui você tem que olhar, você não consegue só sentir. Mas a Porsche sempre foi muito preocupada com essa questão de ergonomia, né, de pilotagem, de você não se distrair. Então os controles de temperatura e ventilação você controla por meio de teclas, e isso é muito bom, porque você consegue controlar sem sequer olhar. Essa parte em si, para mim, eu achei assim, um grande destaque, né? Eles conseguiram combinar aqui um arranjo de teclas, porque é essencial. Por exemplo, aqui o ajuste de volume, ou aqui o controle que você tem do zoom, né, da tela. Então são botões com cliques bem sólidos, e coisas que você usa menos, com menor frequência, você tem nesse painel aqui
touchscreen, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a regulagem inclusive de amortecedor. Não sei se o carro desligado dá. Ah, dá sim. Então você controla aqui. Inclusive nota que tem um clique sonoro também, né? Não é só touch, isso é outro ponto de ergonomia muito legal. Parabéns aí, os caras conseguiram esse arranjo misturando aí essa era, vamos dizer assim, touchscreen com essa questão de você ter coisas que são sensitivas e que você possa operar sem necessariamente olhar, né? Vamos aqui para o cluster então. Aqui a gente tem algumas diferenças importantes. Quem está aí familiarizado com o 911 conhece bem, né? Esse arranjo que mistura um instrumento real, contagiros, lógico, Porsche sempre ao centro. Então esse aqui de fato é um contagiros mesmo, um instrumento analógico, com os outros displays digitais, né? E isso é interessante porque te abre uma série de possibilidades que você opera aqui nessa rodinha aqui. Deixa eu ver se o carro desligado ele permite. Então aqui, ó, se olhar esse display aqui, eu vou dar um destaque maior. Você tem aí a pressão dos pneus, né? Aí aqui ele vai mostrar uma distribuição de torque, né? De acordo com o que você está usando, a forma como você está guiando, a programação dinâmica. Lembrando que o Cayenne e o Cayenne Coupé tem uma distribuição de torque mais traseira. Aqui a gente tem um acelerômetro, né? Para você ver aí a força de aceleração lateral e longitudinal agindo. Aqui faz parte do pacote Sport Chrono, né? Então para você conseguir cronometrar suas voltas e tudo mais, já é uma coisa bastante tradicional. E aqui o navegador para o GPS também aparece. Isso é muito legal e muito importante, que aí você tem algo que fica muito mais presente na visão periférica, né? Quando você está dirigindo, você não precisa voltar seus olhos para cá, simplesmente uma leve olhada para baixo, você já tem aí o que você precisa fazer. Então o fato de você ter essa parte toda aqui em display TFT, né, digital, e o contagiros no meio, você não perde percepção de valor, né, com esse clássico instrumento da Porsche, mas você ganha aqui em opções, né, nessa parte aqui da direita. Aqui é o clássico computador de bordo, e a última tela aqui é a temperatura de óleo, de sistema de arrefecimento, voltímetro, etc. Então, putz, em termos de painel tá muito mais bem resolvido, né? E agora, quando a gente voltar aqui para a parte do sistema de infotainment, a gente tem algo que eu vou dizer assim que é sensacional em termos de hardware. Isso daqui tem toda a sensitividade, e você espera isso de um Porsche, evidentemente, ainda mais de um SUV, algo mais familiar, né? Então você tem uma sensitividade aí digna aí de qualquer smartphone topo de linha, né? E aqui você tem uma série de controles. Notem que eu aproximei só a minha mão ali, ele já puxou o menu, né? Então aqui você, por exemplo, tem os controles de modo de seleção de off-road, que vai mudar a programação do diferencial, do acelerador, vai alterar inclusive a programação do câmbio, da atuação do controle de tração, né? Sistema bastante avançado. Aí aqui você escolhe a sua programação, né? Entre normal, Sport, Sport Plus e individual, onde você consegue controlar individualmente alguns parâmetros de direção, transmissão e tudo mais. E aqui você tem o controle dos amortecedores. Esses aqui não são os amortecedores pneumáticos, mas são os amortecedores de carga variável. Você consegue escolher aqui a carga por meio dessa tela. Lembrando que você, na verdade, também consegue optar aqui para você fazer a programação dinâmica aqui também, tá? Então é como se fosse um atalho. Eu vou girar aqui a roda, vocês estão vendo que tá alternando lá, né? Então você não precisa entrar aqui nesse menu. Enfim, controles de ventilação, muito sofisticado, muito legal mesmo. Muito rápido o hardware, isso chamou a minha atenção. Sensitividade de tela excelente. Agora tem um grande pênalti aqui, que é para os não utilizadores de iPhone, porque além de esse sistema da Porsche não ser compatível com Android Auto, e de acordo com a Porsche isso tem a ver com a quantidade de dados que o Google exige para eles oferecerem a plataforma Android Auto, a Porsche, no entendimento deles, considerou que foi muito invasiva a quantidade de informações que estariam fornecendo para o Google, então não há compatibilidade. Então algumas pessoas não vão gostar disso, mas tem um outro pênalti aqui, mas esse é relativamente simples de resolver, que é essa questão aqui das tomadas, tá? É USB-C no padrão novo, então dos dois lados, então aquela entrada tradicional de USB não vai funcionar aí nesse plug que vocês estão vendo aqui, ó, esses dois aqui. Então você vai precisar de um adaptadorzinho se você tem um smartphone que não seja um iPhone de última geração, né?
Certo, em termos de acabamento e ergonomia, eu vou ser bem sucinto porque, cara, na boa, Porsche é Porsche, então em termos de qualidade de materiais, de plásticos, tudo emborrachado, tudo muito perfeito, fit das peças, né, o encaixe, não tem o que falar. Aí tá no padrão que você espera da marca, né, então tem esse design mais 911 que veio nessa geração nova do Cayenne, não é exclusiva do Cayenne Coupé, com esses elementos mais sólidos aqui, como essa série de ventilação vertical e esses apoios aqui para as mãos, né? Pode ajudar aí no off-road, mas tudo com excelente qualidade de acabamento, né? Vamos dar uma passadinha no banco de trás aqui para mostrar para vocês aqui que é um dos pontos que mais mudou em relação ao Cayenne normal. Indo aqui para o banco traseiro, vocês veem que essa linha de janela ela vai deixar o vão de entrada um pouquinho mais baixo, tá? Mas, cara, eu tenho 1,82 m e tá bem tranquilo de entrar aqui, mas ela pode causar a falsa sensação de que o teto é baixo, porque entre esse espaço de abertura aqui e o teto existe uma diferença de altura bem grande, então sua cabeça sobe bem ali, então realmente tem muito espaço para a cabeça, o que surpreendeu positivamente, né? Então aqui não vou conseguir mostrar com muita precisão para vocês, vou virar aqui para o lado, mas fica bem claro aqui que o espaço vertical realmente é muito bom. Então a limite da cabeça está aqui muito acima, portanto, da linha de janela, que causa essa falsa impressão de que o teto é baixo. Sobra espaço para as pernas aqui, então nem se fala. Então tô com o banco ajustado para mim mesmo ali na frente, sobra aqui um belo espaço, então dá para ficar com as pernas até juntas aqui, está bem distante, né? Aqui você tem as saídas de ventilação, né? Tem as saídas ali para celular, né? Normalmente no padrão que a gente comentou, né? Do iPhone de última geração. Você não tem aqui os controles de potência de ventilação e de temperatura, tá? Isso aí depende muito da versão do pacote de equipamentos que você tiver adquirindo. E um ponto que é interessante é o seguinte, é em relação ao banco traseiro, tá? O banco traseiro padrão do nosso Cayenne Coupé é a configuração de 5 lugares, ou seja, para 3 passageiros atrás. Lá fora o padrão é o contrário no Cayenne Coupé. É uma configuração de 4 lugares individuais, ou seja, 2 bancos individuais aqui atrás. E aí, se você quiser, a Porsche oferece como opcional sem custo a substituição desse banco pelo que a gente está vendo aqui, que seria para 5 passageiros. Mas aqui no Brasil você só consegue comprar a Cayenne Coupé com essa configuração aqui, exceto se você optar pelo pacote Sport Leve, que adiciona uma série de equipamentos, por exemplo, teto em fibra de carbono, que substitui, por exemplo, o teto de vidro, né? Fica um teto mais leve aí. As rodas passam a ser de alumínio forjado, aí só nisso aí você perde aí quase 40 quilos, esses 2 itens. Existe uma série de diferenças estéticas também na parte externa, então parte de saia, de arcos de roda, de splitter dianteiro, saída aqui traseira, né? O difusor. Você também recebe o volante revestido de alcantara, bem como a parte do teto. Então é bastante coisa, bastante equipamento, tá? Mas isso tem um custo relativamente alto, 75 mil reais, relativamente, caramba, é bem salgado. Mas a cereja do bolo desse pacote é que você leva os bancos revestidos no mix de couro e pid-pulley, que é aquele padrão tradicional dos Porsche 911 da década de 60, né? Então, se você é o cara mais entusiasta, tem os recursos para isso, é um pacote sem dúvida nenhuma bem interessante mesmo. E por fim, pessoal, a gente teve aqui uma sensível alteração no volume de porta-malas. A gente passou aqui de 770 litros que a gente tem no Cayenne SUV para 625 litros. Lógico, a gente pensar em termos absolutos é um valor grande, mas relativizando isso em relação a um porta-malas desse tamanho, eu acho que não vai fazer falta você perder um pouco mais de 100 litros. Agora, isso vale para essa versão aqui, a versão Hybrid, como ela tem as baterias que ficam acondicionadas embaixo do assoalho aí, do porta-malas, né? Fica ali no assoalho do veículo. Aí o porta-malas é de 500 litros. Aqui para fechar, você pode fechar por essa tecla aqui e abrir com a abertura elétrica aqui por meio da chave. Daqui a pouco mais de 2 anos, a Porsche comemora 2 décadas de aniversário do Cayenne. E um carro que foi responsável não só pela recuperação financeira da marca, que estava numa situação bem difícil no fim dos anos 90, mas também trouxe muito amadurecimento da Porsche como uma empresa competitiva produzindo veículos de luxo. E com essa geração do Cayenne, e especialmente com esse Cayenne Coupé, eles mostraram que conseguem fazer frente a marcas que já estão nessa área aí, nesse jogo há muito tempo, como a BMW, a Mercedes-Benz e a própria Audi.
Vale lembrar, esse carro aí é cerca de R$10 mil mais barato do que o Audi Q8 no mercado brasileiro, quando a gente pega o Cayenne Coupé de entrada, a versão mais simples, mesmo utilizando o mesmo motor e plataforma. Prova aí de inteligência aí no momento de fazer o pacote, mas também uma prova de que os caras conseguiram fazer, mesmo com uma marca que tem um valor agregado tão alto, um produto extremamente competitivo.